Queridos, vamos lá. Vamos iniciar a nossa segunda mensagem, metanoia, transformando a mente pela palavra de Deus. Na última quinta-feira, nós refletimos que a palavra arrepender-se, o contexto dessa palavra no original grego é metanoia, e que metanoia quer dizer mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento a partir de uma mudança de mentalidade. Eu queria ler o texto de Mateus capítulo 3, versos 8 e 11, só para nós recordarmos aí, lembrar um pouquinho daquilo que nós tratamos na última quinta-feira, e a partir disso a gente dá sequência, pega esse gancho aí no fio da meada. Mateus capítulo 3, vamos ler dois textos. Um é a chamada de João Batista, Mateus capítulo 3, verso de número 8. A gente diz, o texto das Sagradas Escrituras nos diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa palavra arrependimento aí no grego é metanoia. Então é produzir frutos dignos de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de atitude, de uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento vem porque você mudou a sua mente. Mateus capítulo 3, verso de número 11, veja o que é que o texto também diz. Eu vos batizo com água para a metanoia, para o arrependimento, para a mudança de mente, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então a gente saiu discorrendo em diversos textos, onde a gente identificou que a palavra arrependimento, no seu original grego, quer dizer metanoia, mudança de mente. Essa mudança de mente gera mudança de comportamento. Então, a chamada do Evangelho é justamente para essa mudança. Não é uma chamada à religião, não. Jesus não nos chamou para sermos religiosos. Jesus nos chamou para viver a realidade dessa metanoia, dessa nova mentalidade. Uma mentalidade que tem por base o reino de Deus, princípios do reino, valores do reino, que a gente ainda vai tratar disso um pouquinho mais lá na frente. Mas nessa noite, aquilo que nós queremos tratar é sobre o seguinte tema: por que transformar a mente é importante? Por que transformar a mente é importante? Muitas vezes nós estamos 10, 15, 20, 30, 50 anos dentro da igreja. Muitas vezes a gente até lê a Bíblia, mas a gente não tem a mente transformada. E isso é lamentável, porque a gente não experimenta todo o bom e toda a bênção de Deus através do Evangelho e através da graça salvadora de Jesus. Então, transformar a mente é de fundamental importância para que determinadas coisas aconteçam na vida da gente. Porque toda mudança comportamental, necessariamente, ela precisa passar pela mudança mental. Se não houver uma nova mentalidade, não tem mudança de comportamento. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando adentram na igreja, que não muda a mente, a primeira coisa que ela quer fazer é mudar a roupa. Primeira coisa, ela quer trocar as vestes. As vestes é importante, mas primeiro, a mudança do lado de fora precisa acontecer decorrente da mudança do lado de dentro. E aí muitas vezes a gente se preocupa em mudar muito do lado de fora, mas não muda do lado de dentro. E aí essa mudança fica apenas visual, fica apenas para, usando a expressão popular, para inglês ver. Mas do lado de dentro não, do lado de dentro a gente continua do mesmo jeito. Observe alguns textos da necessidade da mudança de mentalidade e como essa mentalidade atrofiada, como essa mentalidade derrotista fez com que o povo de Israel tivesse um dos piores momentos da sua vida. Números capítulo 13, verso de número 3, ou melhor, de verso de número 33, acredito que os irmãos já devem ter lido a respeito desse texto. É o momento onde o povo está para entrar na terra prometida. Deus já tinha dado a promessa: olha, a terra é de vocês. O povo iria apenas desenvolver estratégia de conquista
E aí, para que o povo desenvolvesse essa estratégia de conquista, foi separado 12 líderes, para que fosse justamente espiar a terra, verificar qual era os pontos positivos e negativos daquele local e desenvolver uma estratégia de conquista. Agora, detalhe, a promessa de Deus já estava sobre eles. A terra é de vocês. Aí que a gente chega em Números, capítulo 13, aí é todo um contexto onde é separado um grupo de líderes, o príncipe de cada tribo é chamado, e aí 10 dessas pessoas trazem um relatório extremamente lamentável. Eles até identificam que a terra é boa, é uma terra que emana leite e mel. Eles trazem um cacho de uva carregado por 2 pessoas, irmãos. Pense num cacho de uva. A gente é acostumado com cacho de uva que a gente compra no mercadinho, aquele negocinho assim, meio quilo, né, aquele negócio que a gente vê. Mas imagine o tamanho de um cacho, onde 2 pessoas tiveram que carregar. Então eles entendem que a terra ali é boa, é uma terra produtiva, é uma terra que de fato é tudo aquilo que o Senhor prometeu. Só que há um detalhe. Gênesis capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 30, porque os irmãos compreendem um contexto melhor. Gênesis 13, a partir do 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele já tinha ouvido um relatório negativo de 10 outros líderes, por isso que ele traz essa palavra de repreensão. Verso 31, porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Preste atenção agora nesse verso. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Observe a visão que eles tinham dele. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Olha a mentalidade depreciativa. Olha a mentalidade pequena. Eles não precisavam ter medo daquilo que eles iriam enfrentar, porque era uma terra que já estava debaixo de promessa. Deus já tinha prometido. Claro, eles iriam ter que desenvolver uma estratégia de conquista, claro, e tinha outros povos ali, sim, mas a promessa já tinha sido dada a eles. E aí, quando aquele grupo chega, aqueles 10 líderes chegam, observa aquelas pessoas até de grande estatura, né, eles começam a se amedrontar e têm uma mentalidade pequena. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Observem a importância de nós termos uma mentalidade transformada. E muitas vezes isso vai acompanhando com a gente no dia a dia da vida. A gente tem sonhos, a gente tem projetos, a gente tem planos, a gente almeja conquistar algumas coisas, mas a gente se acha o quê? Pequeno. A gente se diminui diante das coisas. Não, isso não é para mim não, isso é para o outro. Isso não é para mim não, isso é para fulano, isso é para Beltrano. Para mim não, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho jeito, eu não tenho condições. Isso é uma mentalidade tacanha, pequena. Isso não tem nenhum embasamento nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós precisamos ter uma mentalidade transformada. Entender o que de fato, como as Sagradas Escrituras nos direcionam, como elas nos mostram a importância de que a nossa mente seja transformada e que a gente acredite que nós somos aquilo que a Bíblia diz que somos. Esse é que é a grande sacada.
Desculpa a palavra sacada, que é a palavra popular, né? Mas essa é que é a grande sacada, né? Essa é que é o que precisa estar. Nós precisamos entender que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Não é aquilo que o mundo diz que somos, ou aquilo que eu acho que eu sou, ou que eu ouvi fulano dizer. Porque, queridos, todos nós somos bombardeados por um mundo extremamente negativista. O mundo é negativo. E muitas vezes você foi criado num ambiente familiar negativo. E as pessoas que muitas vezes, que mais nos colocam para baixo, pasmem. E aí, a gente tem um psicólogo aqui que pode dizer, é pai e mãe, por incrível que pareça. São as pessoas que mais têm esse poder e essa capacidade de nos impulsionar a um crescimento, mas até mesmo não é por mal não, é porque muitas vezes eles desconhecem isso. E muitas vezes por uma palavra mal colocada, por uma expressão mal colocada, ao invés dele conduzir a sua criança, o seu filho, para ter uma autoestima firme, produtiva, eles até depreciam o menino, né? Eles até maculam a imagem daquele menino e começa a ser aquela pessoa tacanha, acanhada, medrosa, porque o seu ambiente familiar não foi um ambiente que lhe proporcionou ele ser desenvolvido no ambiente que facilitasse ou que o favorecesse ter uma estrutura mental, uma estrutura psicológica, uma estrutura emocional firme e forte. Mas as Sagradas Escrituras nos orientam a respeito disso. O primeiro texto que eu queria trazer para os irmãos está em Provérbios capítulo 23, verso de número 7. Apenas a parte A do texto. Veja que texto tremendo. Por que transformar a mente é importante? Primeiro, porque a Bíblia diz que somos aquilo que pensamos. A Bíblia diz que somos aquilo que pensamos. Veja Provérbios 23, verso 7, a parte A do texto, ele vai dizer, porque como imagina na sua alma, assim ele é. Como imagina na sua alma, assim ele é. Como é que você imagina você? Alguns cientistas, né, esse é um estudo mais científico, vão dizer que nós temos de 50 a 60 mil pensamentos ao longo de um dia. De 50 a 60 mil pensamentos ao longo de um dia. Imagine, né? Imagine o poder para grandes realizações se esses pensamentos forem com propósitos positivos, construtivos e buscando a glória de Deus. 50 a 60 pensamentos ao longo de um dia. Imagine a força disso, quando você tem um pensamento focado naquilo que você quer alcançar, naquilo que você quer ser, quando você tem um pensamento positivo, quando você tem um pensamento em construir alguma coisa, em desenvolver alguma coisa, em alcançar sonhos e projetos que Deus colocou no seu coração. Agora, da mesma forma, isso é danoso quando esses pensamentos, eles são negativos, são pensamentos de ira, de rancor, de mágoa, de ressentimento. Você que fica preso a erros lá do passado, você que fica preso àquilo que lhe aconteceu lá atrás, e aquilo vai remoendo, e você traz de novo, e daqui a pouco surge aqui, porque o pensamento a gente domina, mas a gente não tem controle quando ele surge, mas a gente pode controlar para que ele não possa tomar conta da nossa mente. E de repente vem uma imagem de que aconteceu há 10 anos atrás, e de repente aquela imagem toma conta do nosso ser, e daqui a pouco a gente está para baixo, a gente está desanimado, a gente está sem estímulo, sem disposição para fazer nada. Por quê? Porque a gente foi contaminado com o pensamento derrotista, negativo, de rancor, de mágoa, de ira. E acredite, a gente precisa entender que é a nossa mente que vai produzir as nossas emoções. Por isso que o texto de Provérbios diz, como ele pensa na sua alma, assim ele é. Então, da mesma forma que o pensamento construtivo, positivo, que traz projetos e sonhos para as nossas vidas, pode gerar ânimo e estímulo, o pensamento também derrotista, negativo, pode sugar de mim, de você, energia.
E acredite, eu já provei isso com a minha própria, no meu próprio dia a dia. Quando muitas vezes vem pensamentos do passado que me puxa para baixo, que me quebra, parece que suga completamente a nossa energia e a gente não consegue produzir. Por isso que a gente precisa ter controle naquilo que a gente pensa. A gente não vai impedir que o pensamento surja. E na verdade, o próprio Senhor Jesus vai dizer que a gente não pode impedir que o pássaro voe sobre a nossa cabeça. Mas a gente pode impedir que ele faça ninho. Isso é o pensamento. Ele pode surgir, mas ops, espera aí, dispara. Né? E a Bíblia também vai nos orientar lá na frente, a gente vai terminar com esse versículo. Então, por que eu preciso ter a mente transformada? Porque eu vou me transformar naquilo que eu estou pensando. Então, se eu tenho um pensamento propositivo, construtivo, bem, a respeito de mim, a tendência é que de fato eu seja conduzido, estimulado para alcançar isso, e eu vou ter mais disposição para alcançar isso na minha vida. Agora, se eu fico com um pensamento derrotista, um pensamento depressivo, um pensamento negativo, aquele pensamento de dizer eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, e ninguém gosta de mim, e ninguém me ama, até lembrar daquele desenho parece que é do Wally-Gate, né? Ó vida, ó azar, né? Aquele desenho lá, né? Daquele desenho, né? Tá lembrado? Da hiena, né? Ó vida, ó azar. Então, aquele camarada que está sempre para baixo, sempre negativo, sempre derrotista, peraí. O Evangelho não nos chama para isso. Né? Ao mesmo tempo que Jesus diz, no mundo tereis aflições, ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não está dizendo que o mundo é de mar de rosas, e que a gente sabe que não é, mas ele diz, olha, tenha ânimo, né? E a nossa vitória vem justamente da nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé, por si só, ela é positiva. A fé, ela não é uma disposição negativa da vida. A fé é uma disposição positiva da vida, né? Onde a gente tem o ânimo, a disposição de que a gente vai amanhã, de que o amanhã vai ser melhor do que hoje, de que o sábado vai ser melhor do que a sexta, de que o domingo vai ser melhor do que o sábado. Então a fé, ela traz essa disposição. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Porque a gente tem essa predisposição positiva de que a gente quer alcançar, né? Ninguém sai daqui, tomara que eu atravesse a rua e eu seja atropelada pelo carro. Ah, como eu queria isso. A pessoa fala, está doente, né? Precisa se reorganizar, porque mentalmente ele está doente, né? Então, a fé, ela tem essa predisposição positiva da jornada. Por isso que a gente precisa entender como é que está o seu pensamento. O que é que povoa a sua mente ao longo do seu dia? São pensamentos positivos, construtivos, de que você está indo em busca daquilo que você quer, dos projetos da sua vida, para você, para a sua família, ou que está povoando a sua mente algo negativo, depreciativo, rancoroso, de mágoa, de ressentimento, de coisa que aconteceu no passado. Querido, se nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é verdade para as nossas vidas, a gente precisa fazer valer aquilo que ela diz. E aquilo que ela diz é, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Se você se imaginar derrotado, derrotado você vai ser. Agora, se você se imaginar uma pessoa produtiva, construtiva, né, que vai alcançar os projetos e sonhos que o Senhor tem colocado no seu coração, você vai ter ânimo, você vai ter estímulo, você vai ter energia para poder conquistar de fato aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Isso é a primeira coisa que nós precisamos entender, porque nós precisamos ter a nossa mente transformada, porque nós nos tornamos naquilo que pensamos. Observe um texto que é muito interessante, que mostra uma mulher que estava num momento de fragilidade, mas que ela começou a ativar a sua fé a partir de uma disposição positiva. Marcos capítulo 5, verso de número 28. E antes que os irmãos imaginem, não sou pregador da confissão positiva não, queridos. Não sou, viu? Não sou pregador de prosperidade. Os irmãos me conhecem. Mas eu entendo que a fé, ela é positiva. A fé não é negativa.
Marcos capítulo 5, verso número 28, veja o que é que diz o texto. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Esse é o texto da mulher do fluxo de sangue, que estava caminhando ao longo de seus últimos 12 anos, empregando todos os recursos financeiros que ela tinha, e ela não conseguiu ser curada. Só que diz o texto que ela ouviu falar de Jesus. E no que ela ouve falar de Jesus, a sua fé é ativada. E o que é que ela começa a pensar? Se eu somente o tocar, eu serei curada. Qual é a disposição que ela tem aí? Positiva ou negativa? A disposição é positiva. A mentalidade dela foi transformada pela sua fé. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu dos milagres de Jesus, ela ouviu aquilo que ele tinha realizado, e ela conduziu, ou melhor, e ela se conduziu até Cristo com essa perspectiva: se eu apenas o tocar, eu serei curada. E ela expôs a sua vida, ela colocou-se em risco, porque ela poderia ser apedrejada, porque ela era impura, e ela, em sendo impura, não poderia estar no meio das demais pessoas. Ela, em sendo impura, não poderia tocar em Cristo, que já era reconhecido como um profeta da época. Mas a convicção de fé e essa disposição que ela teve em receber aquilo que ela queria, de fato, ela foi contemplada na sua fé. Por que ter a mente transformada é importante? Porque nós nos tornamos naquilo que pensamos. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer nessa noite. A segunda realidade de por que transformar a mente é importante, é porque a Bíblia manda transformar o nosso comportamento através do nosso pensamento. Romanos capítulo 12, a gente vai se deter um pouquinho mais nesse texto. Romanos capítulo 12, verso de número 2, eu tinha separado até uma imagem, esqueci até de mandar, mas acredito que todos nós conhecemos o ciclo da borboleta, né? Como esse animal se transforma, é algo formidável, né? É a chamada metamorfose que ocorre, uma coisa linda que a natureza se propõe. E esse texto aqui de Romanos capítulo 12, verso 2, ele fala justamente a respeito dessa metamorfose. O texto diz, Romanos capítulo 12, verso número 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha a mente aí mais uma vez aparecendo. Transformai-vos pela renovação da mente. Então, a mente é renovada. No que a mente é renovada, há uma transformação. Mas para que a transformação ocorra, a mente precisa ser renovada. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixe-me descrever apenas, pelo menos 3 ou 4 termos chaves nesse texto. Primeiro termo, conformeis, né? A palavra conformeis no grego quer dizer shimatizou, que quer dizer ser identificado com, né? Tendo a forma igual, assumindo uma forma semelhante, seguindo o mesmo padrão. Veja que coisa interessante, como essa palavra ela é profunda. Então, o que é que o texto está dizendo? Não siga o padrão, não se identifique, não assuma a mesma forma externa, não seja semelhante, não siga o modelo, não siga o molde. É isso que o texto está dizendo. Não vos conformeis com este século. E aqui ele está falando daquilo que está existindo como cultura comportamental, como ambiente de uma sociedade. Paulo está escrevendo aqui para os romanos, um povo que era muito intelectual, muito culto, um povo que era voltado também para a cultura, para o sistema da filosofia, e Paulo está dizendo, olha, não se amolde, não se assemelhe. Olha o nosso desafio enquanto igreja, porque muitas vezes a gente está querendo ser igual lá fora, só que a igreja não é chamada para ser igual, a igreja é chamada para fazer a diferença.
Lógico que nós vamos ser um alienado, um ET ou um extraterrestre. Mas a gente precisa estar acima dos comportamentos, dos moldes e dos padrões que a sociedade está trazendo. E quando esse termo está aqui dizendo, não vos conformeis, né, mas transformai-vos, não vos conformeis, é justamente esse, não se amolde, não assuma o padrão. Tem um padrão lá fora. Nós não fomos chamados para assumir o mesmo padrão. Agora, como é que isso vai acontecer? Ele diz, transformai-vos. É onde vem a palavra metamorfose, do grego metamorfose. É uma mudança que ocorre na estrutura e na forma. E talvez nenhuma imagem mostre essa metamorfose tão linda quanto a transformação de uma borboleta. Todos nós, acho que já conhecemos, já vimos em algum livro de ciência, alguma coisa, a gente tem essa imagem na nossa mente. Como aquele lagarto, né, que entra naquele casulo, vai se transformando, e interessante como sai aquele ser completamente diferente de asas. E diga-se passagem, se a gente quebrar o ciclo e a gente querer quebrar o processo da transformação, ela sai deficiente. Tem que deixar a própria natureza cumprir o ciclo de transformação. É ela que rompe o casulo, para que de fato ela tenha força nas suas asas e saia voando. É essa transformação que ele está dizendo. Não se amolde, não se assemelhe, tem essa metamorfose na sua mente, a partir de uma renovação. E essa palavra vem a ideia é uma mudança de coração e da vida, é uma mudança completa para melhor, através da sua mente, no grego, que quer dizer através da sua razão, da sua faculdade de raciocínio, do seu intelecto. Querido, o evangelho não é puramente, aliás, o evangelho não é emocional. Evangelho é convicção. Nós não somos alienados. Temos uma parte emocional? Temos, porque Deus nos fez emocional. Mas toda chamada do evangelho é para metanoia, é para mudança de mentalidade. Isso é convicção gerada pelo Espírito, não é emoção. Emoção existe. Mas muitas vezes, quando a gente descamba para o lado emocional, a gente vê tanta atrocidade por aí que só a misericórdia. Acredito que os irmãos já viram alguns réus por aí, né? Não sei se é réus, acho que é réus, né? Rios. Rios aí de Instagram, né? Nesses movimentos aí de emoção, o camarada que está naquele movimento, pega uma cadeira, bota na cabeça, e daqui a pouco ele não se conforma, vai, sobe numa pilastra da igreja e começa a bater a cabeça, o pessoal, unção de pica-pau, né? Eu fico, né? Isso não é evangelho. Não é evangelho. Foi tomado por um êxtase puramente emocional. Nós temos essa área emocional, temos. E aqui está um que os irmãos sabem que é emoção pura. Para me fazer chorar não precisa de muita coisa não. Eu assisto o filme e já começo a querer chorar. Né? Cena romântica, pela misericórdia, então eu choro com muita facilidade. Mas o evangelho não é emoção. É modificação de mente gerada pelo Espírito através da verdade revelada da palavra. É por isso que Paulo está dizendo nesse verso 2, olha, e não vos conformeis, não se amolde com aquilo que está vivendo nesse século, mas passe por uma transformação da sua mente. Mas seja transformado pela sua mente. Então a razão ela é transformada pela revelação do Evangelho. Eu entendo a proposta do Evangelho. A minha mentalidade passa a ser agora a mentalidade do reino. Né? E a gente vai... Possivelmente a gente conclui essa série justamente tratando sobre uma mentalidade do reino. Então, a gente é transformado pelo Evangelho, a gente é transformado pela mensagem do Evangelho. Essa mensagem do Evangelho lá dentro do nosso coração, claro e óbvio, gerado pelo Espírito, porque não é somente um assentamento intelectual, tem que ter a geração do Espírito, mas através da palavra a gente vai sendo tratado. A nossa mente vai sendo transformada pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Eu amo o texto de Paulo, quando ele escreve a Tito, no capítulo 2, quando ele fala desse processo
de transformação. Ele usa a palavra educação. Tito capítulo 2, deixa eu só identificar aqui o versículo, aqui que seja o verso 11, se não me falha a memória. Esse não estava no esboço, mas o Senhor me conduziu agora a esse texto, verso 11 e 12, veja o que é que ele diz. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Olha o processo aí de mudança. O que é o processo de educação? Né? Pai da gogô do grego. Né? Esse é o processo de mudança, de educação, de instrução, onde a mente é transformada a partir de uma nova proposta de vida. E que proposta é essa? Do Evangelho do Reino de Deus. Então, a graça nos salva, mas a graça nos educa, nos transforma. Ela vai nos libertando. Por isso que a mudança de mentalidade é importante. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, olha, não se conformem com isso aí não. Esse processo, e a cidade de Roma é uma cidade muito avançada, né? Já tinha os chamados bacanais de Roma, já tinha a questão da homossexualidade, já tinha diversos deuses, era uma cidade terrível. E Paulo leva a mensagem do Evangelho para aquele povo, diz, olha, vocês agora estão sendo chamados para viver uma outra realidade. Não amolde essa padrão desse mundo, a mentalidade de vocês precisa ser diferente. Por isso que ele usa esses termos aqui que nós identificamos, conformar, que é assumir a forma, transformai-vos, que é a metamorfose, a mudança de estrutura, renovação, que é a mudança completa para melhor dessa mente, né, da nossa faculdade de raciocínio, do nosso intelecto. Então, por que nós precisamos ter a mente transformada? Porque a Bíblia manda transformar o nosso comportamento pelo nosso pensamento. A primeira verdade é que nós somos aquilo que pensamos. A segunda verdade é que a Bíblia manda transformar o nosso comportamento, né, pelo nosso pensamento. Veja como a Bíblia ela é perfeita. Aquilo que está lá em Provérbios 23, 7, parte A, não é contraditório que anos e anos depois foi escrito com Paulo. O que ele diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente transformada vai gerar um comportamento modificado. Aí Provérbios diz, você é aquilo que você pensa. Veja que coisa linda. Como a Bíblia ela se completa. É somente a gente estudar. Ela vai nos mostrando as verdades maravilhosas. 1 Pedro capítulo 1, verso 14, essa palavra transformação aparece também aí. No escrito de Pedro, ele diz, como filhos obedientes, não vos conformando, olha aí mais uma vez a palavra conformar, não vos conformando, não se assemelhando, não assumindo a forma, não assumindo um padrão, com as concupiscências, essa palavra aí comprida, chata, quer dizer desejo, vontade, que antes havia na vossa ignorância, onde a gente desconhecia. Estão entendendo por que nós somos, ou que precisamos entender que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos? Veja que Pedro, antes de dizer aquilo que a gente precisa fazer, ele coloca primeiro aquilo que nós somos, como filhos. Ele já diz quem a gente é, como filhos. Então ele diz, olha, você é filho. Isso é identidade. Isso é a gente formar, a gente ter convicção de que nós somos. Como filhos, esses filhos precisam ser obedientes. Né? Esses filhos precisam ser obedientes. Porque o irmão fez uma... Qual é a diferença? Se ele colocar simplesmente aqui, sejam transformados, não ia ter identidade. Sim. Exatamente, filho e criatura. Então ele diz como filhos, ele não diz como criatura. Criatura, todo ser humano é. Filho, sou aquele que passa pela experiência salvífica de Jesus Cristo. Essa é que é a verdade. Aí ele diz como filho. Mudou o processo. Isso chama-se identidade.
Por isso que a gente precisa ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Somos filhos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, ele vai dizer que nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então isso forma a identidade. E a gente precisa entender que nós somos a partir daquilo que a Bíblia diz que nós somos. Não é aquilo que a sociedade diz que nós somos. Não é aquilo que um pai diz que você é, que sua mãe diz que você é. Porque muitas vezes a gente teve pai ou mãe que não eram cristãos e dizem atrocidades. Muitas vezes, um pai ou a mãe, num momento de raiva com o seu próprio filho, vai dizer: você é um estorvo na minha vida, você é uma desgraça na minha vida, você é um atraso. Imagine para uma pessoa que ouviu isso. Você é um erro na minha vida, isso macula a vida de uma pessoa para o resto da existência dela. Agora, pasmem, existe isso. Quantas e quantas pessoas são marcadas na sua vida porque ouviram isso de um pai, ouviram isso de uma mãe. Agora deixe-me dizer uma coisa, mesmo que seu pai ou a sua mãe não tenha pensado em você, Deus pensou e fez com que você viesse à existência para a glória dele. Você não é fruto de um erro, você não é fruto de um relacionamento fortuito do seu pai e de sua mãe. Talvez você possa até ter sido feito no banco de trás de um carro, pouco importa a forma, mas ele já pensava em você, e eu vou te provar na Bíblia. Salmo 139, verso 13 e 14, veja o que é que ela vai dizer. Salmos de número 139. Se você chegou à existência, é porque existia um pai legítimo, existe um pai legítimo, que pensou em você, antes mesmo de você nascer. Salmo 139, versos 13 e 14, pois tu formaste o meu interior, me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Bota esse texto na NVI, que eu gosto desse texto na NVI, que ela traz uma versão melhor. O salmista vai dizer: eu te louvo, porque tu me fizeste de uma forma especial e admirável. Veja que coisa linda. Eu te louvo, porque me fizeste de uma forma especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sabe por que ele está dizendo isso? Se ele está louvando a Deus, preste atenção na linha de raciocínio, se ele está louvando a Deus, porque Deus o fez, e está dizendo que Deus o fez de uma forma especial e admirável, e ele está dizendo que as obras de Deus é maravilhosa, o que é que ele na prática está dizendo? Que ele é maravilhoso. Amém, querido? Você é maravilhoso porque Deus te fez, louvado seja o nome do Senhor. Talvez seu pai e sua mãe não tenham pensado em você, mas ele pensou, e te trouxe a existência para a glória dele, né? Então é essa verdade que precisa formar a nossa identidade. É isso que precisa gerar na gente, só que a gente vive num mundo negativo, um mundo que deprecia, um mundo que traz palavras hostis, um mundo que traz palavras que machucam, que maculam, que magoam. E se a gente não tiver esse embasamento da palavra e não travar a nossa mente para aquilo que é negativo e procurar de fato embasar o nosso ser naquilo que as Sagradas Escrituras dizem, a gente vai criando um perfil disfuncional. A gente vai maculando a nossa existência, e a gente não vai experimentando todo o bom de Deus para as nossas vidas. A gente vai se achando que a gente não é capaz, que a gente é inferior a fulano, inferior a Beltrano, inferior a Cicrano, que a gente é assim porque a nossa tonalidade de pele é assim, porque o nosso cabelo é assado, porque os olhos é assim, porque eu falo desse jeito, porque eu tenho essa estatura, e a gente vai se enchendo de coisas negativas, isso vai, diminuindo, e a gente vai estar sendo feito aqueles 10 espias lá de Números, né? E nós nos olhávamos como gafanhotos. Por isso que a mentalidade é importante. Estão entendendo, queridos? Amém ou não? Está todo mundo aqui, né? Por isso que a mentalidade é importante. E a gente precisa transformar a nossa mente a partir da palavra de Deus, para que a gente leve uma vida de forma saudável, equilibrada, mentalmente, porque isso vai influenciar as nossas emoções. Quantas pessoas hoje não conseguem desenvolver todo o seu potencial
Porque ela se deprecia, porque ela mesma se coloca para baixo, porque falta de fato descobrir as verdades maravilhosas que nós estamos descobrindo nessa noite. Então, por que precisamos ter a mente transformada? Primeiro, porque a Bíblia diz que nós somos aquilo que pensamos. Segundo, porque a Bíblia manda transformar o nosso comportamento através do nosso pensamento. E terceiro, e a gente vai concluir com esse texto, que a Bíblia nos estimula naquilo que nós devemos pensar. Até nisso, Papai do Céu já deixou orientação. A Bíblia nos estimula naquilo que nós devemos pensar. Preste atenção em pensamentos que muitas vezes surgem na sua mente. De repente a gente está lá, na frente de um televisor, aí surge um pensamento. E a gente está, sei lá, mulher lavando prato, varrendo a casa, fazendo alguma coisa, aí surge um pensamento. E na grande maioria das vezes, isso trava. Isso suga a nossa energia, tira a nossa força, tira a nossa disposição. Por isso que a gente precisa ter a mente transformada. Para a gente concluir, Filipenses capítulo 4, verso número 8, é um texto que a gente já conhece, mas é importante não apenas conhecê-lo, é importante a gente vivê-lo e praticá-lo. Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Veja o que é que o texto vai nos dizer. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja o que é que o texto diz. Até naquilo que nós devemos pensar, as Sagradas Escrituras nos orientam. O que ele está dizendo aqui, olha, não pense naquilo que é negativo, não pense naquilo que é depreciativo, não pense naquilo que vai proporcionar mágoa, não pense naquilo que vai trazer rancor, não pense naquilo que vai te colocar para baixo, não pense naquilo que vai sugar as tuas energias, não. Ele está dizendo, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente, porque isso gera saúde, queridos, para a nossa alma, gera saúde para o nosso ser. E se a gente fica preso, né, a pensamentos derrotistas, negativistas, depreciativos, né, de mágoa, de rancor, desses ressentimentos que não produzem nada na vida da gente, a gente não vai avançar, a gente não vai desfrutar a beleza e a bênção do Evangelho. Já basta os desafios da vida por si só, que já é difícil para todos nós. Só que o Evangelho nos proporciona justamente essa nova realidade. Quando Jesus disse, olha, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, ele não estava brincando. Só que muitas vezes a gente não desfruta uma vida abundante porque a nossa mente não foi transformada. A gente está no Evangelho, a gente está na igreja, mas a mentalidade não mudou. A mentalidade não mudou. E a gente passa 300 anos dentro da igreja, mas continua não experimentando a bênção do Evangelho. A vida abundante que Cristo veio trazer. A gente vê aquelas pessoas extremamente... parece que o Evangelho oprimiu a vida deles. Parece que era melhor, né, que ele estivesse lá fora mesmo. Porque lá fora parece que ele sorria mais, ele brincava mais, ele era mais leve. Entrou na igreja, entrou no Evangelho, não, virou um peso, carrega 300 quilos nas costas, não é isso. Isso não é o Evangelho, não é a proposta de Jesus para a gente. Óbvio, a gente luta contra um pecado que insiste em nos colocar e nos distanciar do Evangelho, sim. A gente luta para permanecer numa vida de santidade, claro que sim. Somos bombardeados continuamente, sim. Mas quando a gente vai estudar as Sagradas Escrituras, a gente vai ver que já tem palavra de vitória liberada para a gente. A vitória já é nossa. Só que muitas vezes a gente não se apropria disso simplesmente porque a gente não muda a mente. Quer ver uma das coisas? A gente estava até comentando, domingo pela manhã,
eu, nosso irmão Bruno e o nosso irmão Maciel. Muitos crentes estão presos e levam a vida de derrota por causa do passado. Eles não se desvencilharam do passado. Ele traz sempre à tona um passado, carrega um passado com ele. E ele não consegue se libertar. Enquanto que Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 3, verso de número 8, veja o que é que ele vai dizer. É isso? Filipenses capítulo 3, ele vai dizer, esquecendo-me, deixa eu só identificar aqui o texto, das coisas que para trás ficam, 3:13. Vamos ler o 12, na verdade, porque eu gosto sempre de ler um contexto para ficar mais claro, para a gente entender melhor o texto. Ele diz, olha, irmãos, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Olha quem está falando isso, o apóstolo Paulo. Eu não recebi, não obti a perfeição, mas o que é que ele faz? Prossigo para conquistar. Ele tem um projeto de conquista, ele tem um alvo, aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. A ideia de conquistar aqui é render-se. É aquela pessoa que levantou suas mãos e disse, tá bom, eu fui rendido. Né? Ele diz, olha, eu prossigo para conquistar, para alcançar aquilo que eu já fui conquistado por Cristo, aquilo que Cristo me rendeu. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Eu não sou perfeito ainda. Ele diz, mas uma coisa faço. O que é que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem muito crente que está preso ao passado. Enquanto Jesus já perdoou, Cristo já libertou. Queridos, eu não posso fazer absolutamente nada daquilo que aconteceu às 9h09, porque já são 9h10, eu vou estar encerrando agora. Eu não posso fazer absolutamente nada daquilo que aconteceu às 9h09, já passou. Eu não posso fazer mais nada que aconteceu no meu dia de hoje, já foi. Eu não posso fazer mais nada daquilo que aconteceu ontem, não dá. Eu vou ter que continuar com a bênção daquilo que eu fiz de bom, com a colheita daquilo de um bom plantio, ou, arcando com a consciência dos erros e das falhas, e procurando seguir a jornada da melhor forma possível. Agora, eu não posso retroagir. Está sendo anunciado aí, já fazendo um spoiler de um filme aí de Flash, onde ele parece que vai ter que voltar no tempo para evitar uma tragédia na vida da sua família, né? Já está sendo anunciado aí no cinema. Começou até ontem, ontem foi hoje que é 15, começa hoje que é 15, né? É hoje que é 15, né? Começa hoje, ele vai ter que voltar no tempo, isso só em desenho animado. Na vida, a gente não consegue fazer isso. Houve erro ontem, perdoe-me, chegue diante do Senhor, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E vida que segue. Isso não é ser cínico, isso é ser bíblico. Porque se eu fico remoendo, trazendo o passado para o presente, matou a fé. E Paulo vai escrever lá em Romanos capítulo 8, quando ele coloca uma relação de coisas, ele vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? E ele coloca uma relação, ele coloca o presente ou o porvir, mas ele não cita o passado, porque o passado pode sim, não separar Jesus de você, mas separar você de Jesus, porque você não vai conseguir se lidar com ele. Então, transforme a sua mente. Porque eu preciso ter a mente transformada? Porque é importante transformar a mente, porque a Bíblia diz que nós somos aquilo que pensamos. A Bíblia manda transformar o nosso comportamento pelo nosso pensamento. E a Bíblia também nos estimula naquilo que nós devemos pensar. Amém, queridos? Curva a tua cabeça e ore ao Senhor.
Se você entendeu isso como palavra de Deus para o teu coração, louve ao Senhor pela bênção da palavra de Deus. E procure nessa noite tomar uma decisão de que você vai ter a sua mente transformada. Que você vai pensar em coisas boas. Que você não vai ficar preso ao passado. Se há passado que te machuca, que te magoa, que te fere, se é o passado que te envergonha, você já foi perdoado por Deus em Cristo Jesus. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Não deixe que o inimigo traga o teu passado à tona, porque o projeto dele é esse, te fazer paralisar. Mas receba o perdão de Deus em Cristo Jesus para a glória do Pai. E siga de cabeça erguida uma jornada de transformação de mentalidade para a glória de Deus. Fazendo com que aquilo que você é, filho, venha de fato gerar essa imagem de Deus na tua vida. E você viva para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque é a tua palavra que nos direciona, é a tua palavra que nos molda, é a tua palavra que nos cura, é a tua palavra que nos liberta, é a tua palavra que nos transforma. Deus, a tua palavra aliada com o teu Espírito agindo em nossas vidas, Senhor, é a dinamite divina que destrói toda e qualquer arma forjada do inimigo que quer nos fazer paralisar. Então abre agora o nosso entendimento, abre a nossa compreensão e nos faz entender a bênção de termos uma mente transformada, restaurada pela palavra. Transforma-nos, ó Deus. Acreditamos que essa transformação é gerada pelo Teu Espírito, baseada nas Sagradas Escrituras. Dá-nos uma mentalidade do reino, dá-nos uma mentalidade do Teu Evangelho. Ele adentrou a nossa vida de uma forma tão real, tão intensa, tão profunda, que transformou a nossa mente, transformou a nossa vida por completo. E agora, Senhor, aquilo que exala do nosso ser é tão somente a imagem sublime do Teu Filho Jesus Cristo. Queremos cada dia mais, de fato, viver a realidade de ser filho. Queremos cada dia mais viver a realidade de ser herdeiro, de ser o sacerdócio real, de viver essa realidade de ser propriedade exclusiva tua. Nós somos aquilo que a tua palavra diz que somos. Nós podemos aquilo que a tua palavra diz que nós podemos, e nós temos aquilo que a tua palavra diz que nós temos. Então nos ajuda, Senhor. Transforma a nossa mente através da revelação das Sagradas Escrituras. Assim oramos gratos, em nome de Cristo e para a glória de Cristo. Amém.